Olá, seguimos para mais uma aula aberta aqui e hoje o nosso tema de troca vai ser essa sequência não, né? Esse finzinho aí, esses últimos momentos da conjunção de Saturno e Netuno, que lá em 2025 movimentou bastante o início ali da sua casa de Áries e o finzinho da sua casa de Peixes, porque em março de 2025 Saturno fez uma conjunção com Netuno e ficou de mãos dadas, né, todo o ano de 2025. Aí, em fevereiro, nós tivemos uma conjunção importante, dia 20 de fevereiro, foi uma conjunção de Saturno e Netuno, aqui, ó, anotadinho. E aí, ainda dentro do mês de março e dentro do mês de abril, ainda tem as aproximações ali de Netuno e Saturno. Só que já num flowzão assim de despedida, sabe? Fim de festa. Sabe ali quando a galera já tá, o salão já tá bem mais vazio do que no início da festa. A galera ali que tem que organizar as cadeiras, as mesas já estão chegando e realmente a festa, né, ou o grande encontro está terminando. E, e agora, no mês de março, e em algumas datas do mês de abril, vai ter aí algumas finalizações, né? Esse ciclo de Saturno e Netuno, ele acontece a cada 36 anos. Tem aulas aqui no YouTube, se você seguir aí a lista de conteúdos, vai ter uma aula que eu falo só sobre isso, sabe? Que aconteceu há 36 anos atrás, o próximo vai acontecer daqui a 36 anos. Então, esses marcos históricos, né, ele acontece a cada 36 anos na vida de todos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Você está chegando por aqui agora, já se inscreva aqui no sininho no canal para fazer parte dos inscritos, porque aí cada conteúdo novo que eu coloque no canal, você já recebe o aviso e já consegue assistir, fazer as suas anotações e principalmente as verificações, né? Algo que eu falo muito para os meus assistidos. A astrologia é linda, maravilhosa, mas eu sou suspeita em defender tanto esse estudo milenar. Para você que está começando agora os estudos, ou você ainda está a astrologia é interessante, mas eu não tenho muita certeza, não é ciência, ainda traz aí, né, muitas dúvidas, eu te faço um convite de coração aberto, sabe? Anote as datas, os períodos e faça uma verificação na sua vida diária. Até eu, como astróloga aí há mais de 10 anos, eu mesma verifico as datas, anoto e eu faço as minhas racionalizações, né? Eu defendo muito uma astrologia que é pensada e é racionalizada, não, de forma repetitiva ou até de forma meio mística, assim, sabe? Não, mas é porque isso aqui vai acontecer, né? Não, vamos pensar no que a gente está estudando, vamos pensar no que a gente está trabalhando, e é isso que eu acredito. Eu acredito muito na astrologia, sim, óbvio, mas uma astrologia que eu possa pensar o que faz sentido desses pontos na minha vida. Desejo que também chegue dessa forma para você. Aí, o que acontece? Já que a gente está terminando aí essa conjunção, essa aproximação desses dois grandes planetas, né, que é o Saturno, que fala sobre estrutura e o desenvolvimento ao longo do tempo, e Netuno, que também é um planeta gigantesco, que fala muito do lúdico, da intuição, da espiritualidade, do sentir, né? Agora, em março e abril, a gente começa a se despedir aí dessa grande conjunção. Até coloquei as tabelinhas aqui, ó, uma do lado da outra, para vocês verem que, quando eu falo de conjunção de Netuno, ó, perceba que acontece dia 7, e aí a conjunção de Saturno acontece dia 8, dia 22 de Netuno e 25 de Saturno, 13 de abril, 19, 16 e 21. Quase que eu coloquei uma flechinha aqui, ó, no meio dessas coluninhas para mostrar que tudo que acontece nos meses de março e abril para Netuno, logo em seguida também já aciona Saturno, né? Por quê? Porque os dois estão ali, ó, não estão conjuntos mais, né? Mas estão muito próximos ainda. Eles estão ali naquele movimento fim de festa que eu coloquei para vocês no início dessa aula. E o que é interessante pensar? Até coloquei um ciclo aqui de palavras, né? Ali no mês de fevereiro, nós podemos ter sentido uma emoção, né? Aí em março,
já vai vir aqui, e já deve estar aí, né, nas nossas vidas, um senso de confusão, as coisas não estão tão claras. Em abril, confronto com uma realidade, inclusive em abril tem pontos importantes aqui, né? Já na segunda quinzena. E aí, já comecinho de maio, a decisão. Até coloquei, inclusive, acho que está em todos os slides. Ó, confusão, emoção, confusão, confronto e decisão. Porque depois de abril, lá para maio, o Saturno já vai andar diretão, aí lá em julho ele vai fazer uma retrogradação dentro de Áries. Mas a partir de maio, eles não se conversam mais tantos, tá? Eles já vão estar, assim, em lugares bem mais distantes. Saturno segue para a caminhada dele lá até 2028 em Áries, e Netuno vai ficar aí, minha filha, anos dentro do signo de Áries, tá? E até essa sequência aqui, né, de palavras eu coloco para você, até para você observar. Como que foi o teu fevereiro? Teve ali janeiro e fevereiro emocionante? Eu acredito que sim. Março, um mês um pouco mais confuso. A gente já está para entrar no ano novo astrológico, então natural e normal, né? Muita coisa acontecendo. Finzinho de março, início de abril, confronto com a realidade. Algumas coisas acabam tomando caminhos, né, das quais a gente de fato não queria. Eis o trabalho importantíssimo dentro de uma terapia que você pode levar para sua vida. Aquele memezinho lá que a gente vê no Instagram, expectativa versus a realidade, né? Vai ser, já está sendo trabalhado muito isso nos meses de abril, nos meses de março e de abril. Ah, a expectativa era essa, mas a realidade foi totalmente diferente ou não tão próxima perto do que você queria. E aí, como lidar, né? Como trabalhar com o exercício da falta de controle, né? Tudo a gente quer controlar, tudo. E eu falo do lugar da minha vida que eu quero controlar, eu quero que seja assim, eu quero que funcione daquele jeito, eu quero que a resposta seja dessa forma, eu quero que o tempo da outra pessoa seja o meu tempo, eu quero que o bolo asse em 20 minutos, mas o bolo vai assar em 40 minutos. E aí eu fico aqui nas minhas reflexões, tentando não ter o controle, mas instintivamente todo ser humano tem o controle dele, né? Até porque o controle ele também vai para um lugarzinho de sobrevivência, né? Eu tô com alguma questão de saúde, né? Eu vou no médico para receber uma medicação ou comprar uma medicação. Eu preciso controlar essa medicação, ou ao menos o médico que me deu a medicação precisa controlar a dose. Perceba, tudo na nossa vida está em volta de controle. Alguns controles existem para nos beneficiar e proteger e garantir a nossa sobrevivência, e outros controles vão existir só para deixar a gente mais tenso, ansiosas e ansiosos aí, né? Vou falar sempre sobre isso nas minhas aulas abertas. Busque sempre auxílio terapêutico, ou de psicólogas, psicanalistas, terapeutas, vai respirar, vai colocar mais oxigênio dentro do teu organismo, e terapia salva, inclusive a própria astróloga, ela só consegue chegar aqui, entregar esse conteúdo rico para vocês, porque está em terapia, né, minha filha? Se essa cabeça aqui não tivesse terapia, não teria nada em equilíbrio aqui para vocês. Inclusive, um beijo para minha terapeuta, Renata, maravilhosa. Graças a você que eu sobrevivo também. Certo? Aí, aonde que essa galera que ainda vai ter aí essas últimas aproximações? Tudo no signo de Áries, tá? Então, eu até coloquei uma nuvenzinha aqui, um destaque para vocês olharem nos seus mapas natais aí, onde que está o signo de Áries. Áries é o tema da casa desde 2025, né? Eu falei muito. Até quem não estuda astrologia, se assistiu aí talvez uns 2 ou 3 vídeos meus dessa sequência, já está entendendo bastante astrologia. Porque tudo aconteceu em 2025 e vai continuar acontecendo em 2026 na nossa casa ariana, tá? Então, procura aqui, ó, esse símbolo de Áries, aí Saturno, esse bonito aqui, e um tridentezinho aqui que é o signo de Netuno. Então, são esses dois aqui que ficam super próximos e correspondem a essas datas, de fevereiro, de março e de abril. O que a gente pode observar? Inclusive, eu já coloquei essa tabela aqui, ó, para vocês, como exercício prático dessa aula, tá? Na legenda aqui vai ter o material, esse material aqui que eu estou apresentando, você já vai poder baixar aí, e revisitar, ler, e
até fazer esse exercício? Aí você baixa e já eu vou te ensinar a fazer esse exercício aqui, ó, das colunas, tá? O que que acontece? Ali em fevereiro e março, nós já passamos por essas aproximações aqui, por esses abraços. Aí, março, ó, a partir do dia 22, já estaremos aqui no ano novo astrológico, no novo ciclo. Pode ter ali uma questão de identidade, né? Quem sou eu quando me entrego? Isso aqui, dia 22 de março, vai trabalhar muito os temas de vulnerabilidade, né? Será que você confia realmente no rumo que a vida está te entregando? Quando a gente vai fazer uma oração, uma novena, um rezo, um benzimento, um círculo de oração, sei lá, qualquer coisa vinculada à espiritualidade, aí eu tô lá orando, fazendo meu rezo, fazendo meu terço, fazendo meu japamala, e eu coloco, né, a minha intenção de que as coisas na minha vida deem certo. Será que eu confio nessa espiritualidade? Sabe? Ou será que é da boca para fora? Será que eu falo, ah, não, mas eu acho tão bonitinho quando fala, ah, seja o que Deus quiser. E daí, quando Deus muda ali uma trajetória na tua vida, você realmente fica contente, fica feliz com o resultado que chega? Pode vir aí uma provocação, sabe? Uma provocação de o quanto que você realmente se entrega a esse aspecto de confiar numa espiritualidade que está acima, né? Eu nem vou entrar aqui no ponto, na verdade, eu vou entregar muito superficialmente, assim, essa, esse Saturno agora, direto em Áries, ele vai falar muito sobre os líderes religiosos, né? Tem uma aula aqui no YouTube que eu falo sobre isso. Obviamente que eu nunca vou indicar nenhum assistido a ficar dependente da opinião do outro líder, né? Seja evangélico, católico, umbandista, candomblessista e afins, né? Tente fazer o exercício aqui sobre quem sou eu quando eu me entrego para a minha fé, num contato direto com a tua espiritualidade, sem intermediários, né? Claro que se para você a religião católica faz sentido, lógico, né? Permaneça, mas perceba que o líder espiritual, ele também tem as suas dificuldades, ele também tem as suas dúvidas, ele também tem uma caminhada ali de evolução, né? Se você confia nessa pessoa, se nutra do que essa pessoa fala de positivo, mas também não vá muito tapada, né? Não vá muito tapado, não, eu preciso fazer porque o líder falou isso, né? Porque falar, todo mundo fala, né, meu filho? Agora eu quero ver se tem vivência na vida prática de sustentar o aviso ou a orientação que foi dada, né? E esse tema da espiritualidade em 2026 está massa demais, porque há um tempo já, né, já está sendo desmascarado e vai ser desmascarado ainda muitos líderes espirituais e muitos detentores aí da ordem e da razão, vai cair por terra. Na verdade, acho que já caiu, agora é só questão de tempo de ser exposto mesmo, né? E é isso. Já falei, né, que 2026 é o ano se vira nos 30, meu filho, que o bagulho nem tá louco ainda, o bagulho vai ficar louco ainda em 2026, a gente só tá começando. Aí, 25 de março, que papel de adulto eu assumo? Tem uma conjunção ali de Saturno e Sol, né, responsabilidade sobre a sua identidade. Abril, temos bastante datas, né, talvez essa aula poderia ser, ao invés de eu ter colocado ali março e abril, ter posto só abril, né, porque abril também tem 4 datas importantíssimas aqui, praticamente a segunda quinzena, aonde existe muito chacoalho nas nossas personalidades, né? Vai ter ali uma conjunção de Netuno com Marte, dia 13, Netuno com Mercúrio, trazendo essa capacidade da tua mente intuitiva, né? Netuno é espiritualidade, Mercúrio é comunicação. Então, no dia 13, 14, 15, 16 de abril, como que tá a tua proximidade com a sua espiritualidade, né? Ou com a sua religiosidade, não necessariamente com a sua religião. Você está atenta aos insights? Espera que eu preciso tomar um negocinho, que tem um negócio na minha garganta. Falando de Mercúrio, comunicação, um negocinho na minha garganta.
Então, perceba ali na segunda quinzena de abril esse processo da sua comunicação com a espiritualidade. E quando você instala, né? Instala não, né? Quando clica ali, nossa, recebi uma informação aqui importante. Sei lá, tô fazendo meu café, fazendo minha caminhada, aí veio uma informaçãozinha, mas ó, revisa aquela conversa, revisa aquele WhatsApp, né? Ou dá uma olhada naquele artigo, dá uma olhada naquele e-mail, veja se uma resposta chegou para você por e-mail. Quando vem esses insights, assim, que não tem nada ali que a gente esteja pensando sobre isso, mas chega um insight. Eu levo a sério essa conexão, essa informação, ou eu falo, ah, é coisa da minha cabeça. Aí eu vou chupar um sorvete e perdi uma janela preciosa ali de comunicação com a minha intuição, aonde era um aviso, onde era um direcionamento. E assim, né, ainda um ponto um pouquinho mais provocativo. Observe e reflita se tudo que você quer de resposta para a tua vida, você precisa terceirizar. Ah, não, mas eu vou no padre, eu vou no pai de santo, eu vou na sensitiva, né? Eu vou buscar na astrologia algumas pessoas, né? Eu quero a resposta externa, mas espere. Será que a resposta já não foi dada e já não está sendo dada várias vezes durante ali os seus dias, as suas semanas, só que você só não está se colocando como prioridade e não está se colocando como a primeira escuta, né? Porque é o que eu sempre falo para todos os meus assistidos. Não é a informação de fora que vai te dar o check, né? E algumas pessoas parece que precisam disso. Não, eu preciso que alguém me fale que é isso. Eu preciso que alguém me fale que vai acontecer dessa forma ou que não vai acontecer. Mas espere. E se você refletir sobre uma pergunta que você faria para uma outra pessoa, e essa resposta automaticamente chegasse no teu corpo, porque sempre chega, sempre, sempre chega. Você pode perguntar o que você quiser para o teu campo, se você estiver ali concentrado e concentrado na sua pergunta, a resposta vai chegar para você. E não é o outro que tenha a melhor resposta para você, o outro vai ter talvez um cenário ali para te ajudar a ver algumas possibilidades. Mas, assim, a tua resposta, a resposta que você deseja, a orientação que você deseja, está sempre antes em você do que no outro. Até buscando processos terapêuticos e afins, né? A própria terapia mesmo, a psicanálise, ela existe para te dar um cenário, para fazer um suporte de raciocínio. Eu te dou o espaço para você elaborar as ideias, né? Mas não é da psicanalista, ou da astróloga, ou da taróloga que vai vir a resposta vai vir na tua percepção. E esse mês de abril, ele pega muito isso, né? Ele abre, na verdade, muito essa oportunidade. Antes de você querer que a outra pessoa te dê a resposta, por que que você não tira aí 15 minutinhos de reflexão, 20 minutinhos de reflexões, para ver o que chega no teu corpo. O detalhe é que quando a gente chega nesse ponto, então tá bom, eu vou prestar atenção, vou fazer a minha oração aqui, vou numa missa, vou num culto, e eu vou ver o que eu sinto de resposta. Aí que eu acho que começa um trabalho de adulto, porque aí quando a gente sente a resposta, talvez a resposta não seja exatamente o que a gente quer, ali que começa o trabalho terapêutico. Porque é o processinho da expectativa versus a realidade. Ah, mas eu gostaria que tudo ficasse bem, mas talvez não esteja muito bem. E aí a gente vai olhar para o que precisa ser feito com as suas atitudes de adulto, para que essa situação fique minimamente confortável, porque a vida vai ter espaços desconfortáveis. Eu sempre falo e até observo nas minhas vivências, né, que a vida é aquela gigante montanha-russa. Tem tempos e períodos que a gente está lá no ápice, vendo aquela paisagem belíssima, e tem momentos que a gente está lá no talo mesmo, a impressão é até que a gente está menos 20 abaixo do solo, e esse é o processo de vida. E não existe linear, não existe, nossa, eu tô aqui, ó, tá tudo dando certo, meu Deus, a minha vida é uma benção, uma paz, né? Acendi. Isso eu nunca vi acontecendo. E eu acho difícil uma pessoa que tenha todos os espaços da vida ali, nossa senhora, está tudo muito perfeito. Algumas pessoas até tentam mascarar que está tudo perfeito, mas aí, né, tem muito baú aí que já está estourando o cadeado lá, já devia ter sido aberto, não foi,
e aí a gente vai para os processos terapêuticos mais intensos, né? E abril, gente, está tudo isso aí, ó. Abril está toda essa percepção de você com você, você se colocando em primeiro lugar, antes de você perguntar para o outro, observar o que faz sentido para você. Um exercício riquíssimo de maturidade, o nosso mês de abril. Dia 19, Saturno fazendo uma aproximação ali de Marte, né? Agir por impulso ou estratégia? Até numa aula que eu fiz sobre as conjunções de Marte, que já tem uma aula especialíssima e que ficou show de bola aqui no canal do YouTube para você, esse finzinho de abril aí já vai começar a olhar para suas responsabilidades. O que você disse sim e o que você disse não, você sustenta o teu sim e o teu não, né? Quando a gente fala de impulso, né? Nossa, eu tive uma atitude totalmente impulsiva. E aí? Vamos vestir o sapatinho da humildade e falar, olha, eu preciso verbalizar que eu peguei pesado, não deveria ter feito, dito e agido dessa forma, reconheço os meus 50%, e é isso, né? Talvez eu não possa mudar o resultado e o fim dessa situação, mas eu posso dignamente aqui verbalizar a minha, não seria nem, não sei nem se é um arrependimento, mas é uma consciência, né? Tomo consciência de que eu agi de uma forma impulsiva. E é um gesto, né, gente? Um gesto gigantesco de humildade quando você olha para algo e fala, putz, numa próxima vou me esforçar para não dar ruim de volta, né? E é isso, né? Até que ponto você está disponível a vestir os sapatinhos da humildade na sua vida. E 20 de abril, decisões sérias ali, né? Que compromisso você fecha com a sua mente, né? Aqui, até a última semana de abril ali, eu colocaria que esse final de ciclo da conjunção de Saturno e Netuno pode te dar um alívio, sabe? Te dar um alívio de você buscar ferramentas terapêuticas para conseguir administrar melhor as decisões da sua vida, não só do seu ano de 2026, mas trazer esse primeiro compromisso, você com você se colocando em primeiro lugar, você se ouvindo, você se reconhecendo, você olhando para os seus atributos, né, para a sua parte luz, e também você olhando para a sua parte sombra. Não tem trabalho terapêutico que exista quando a gente mascara a nossa parte sombra. E ao longo de tantos anos em terapia e como terapeuta, eu percebo que é uma riqueza quando você identifica as suas sombras, e você identifica os seus monstros, e você identifica a sua ruindade, né? Não tem nenhum alecrim dourado aqui, que eu saiba. E eu acho que até seria muito chato viver nesse plano 3D sendo alecrim dourado, né? Alecrim dourado tem que estar lá numa 5D, na bênção, na glória. E que riqueza que é quando a pessoa adulta toma ciência das suas sombras também, né? Ah, nossa, mas eu não quero lembrar, né, do que eu já fui para o outro, já fui, sei lá, egoísta, narcisista, chantagista, orgulhosa, mentirosa, e tudo bem, mas você percebe que pelo fato de você reconhecer as suas sombras, as suas dificuldades, as suas travas, o seu pior lado, graças a isso que hoje você consegue saber para onde não voltar. E esse último abraço ali de Saturno e Mercúrio no finalzinho de abril traz muito essa oportunidade de você se reconhecer no seu 100%. Todo mundo quer falar do lado do luz, né? Quando você está conhecendo uma pessoa, quando, sei lá, você quer vender um projeto, ou num flerte mesmo, né? Tá começando a conhecer uma pessoa de forma amorosa ali, claro que você vai falar. Eu falo só a minha parte positiva. Não, meu Deus do céu. Eu acho que eu precisava de um prêmio Nobel, né? Porque, óbvio que eu vou colocar as minhas qualidades, mas olha para a riqueza que é também você chegar numa conversa madura e adulta e falar, olha, eu também tenho esse problema. Eu tenho, não também, né? Que às vezes o problema da pessoa é diferente. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho este problema, eu tenho essa, eu fico vulnerável, né? Quando eu preciso pedir ajuda. Eu fico vulnerável quando eu não consigo terminar algo. Eu fico vulnerável quando alguém se compara comigo. Enfim, né? São as minhas sombras aí, ó. As minhas sombras
abertas numa mesa e ver quem quer, né? Claro que eu falando isso hoje, para algumas pessoas pode ser uma provocação, né, Jana? Eu não vou conseguir chegar nesse lugar de assumir as minhas fraquezas e olhar para as minhas sombras, mas eu indicaria muito, assim, que você tivesse um processo terapêutico para conseguir olhar para as suas sombras, e isso de nenhuma forma vai ser posta num outdoor, né? Mas é rico quando a versão adulta reconhece as suas sombras, as suas dificuldades, né? Porque em um processo terapêutico, não estou falando isso numa roda de amigos e, né, numa conversa aleatória, mas quando você entra no processo terapêutico, a tua sombra é o impulsionador para você abastecer a tua luz, né? Então, é nas pequenezas do processo terapêutico que a gente vai abrindo e dando espaço para essas versões do passado, ou versões não tão perfeitas, para que o ser humano de hoje consiga subir os degrauzinhos, né, nas dificuldades do passado, subir alguns degraus e reconhecer de onde veio também. O reconhecimento de onde veio é fabuloso no processo terapêutico. Inclusive, o mês de abril, eu percebo, assim, que está um mês extremamente terapêutico. Então, se você não faz terapia, busque um terapeuta que você reconheça, que se sinta segura e seguro, e abrace essa oportunidade, tá? Porque um outro ciclo desse aqui, tão aberto a mudanças importantes na tua personalidade, só daqui 36 anos, na outra conjunção de Saturno e Netuno, que vai ser em signo de ar, inclusive, não vai nem ser signo de fogo. E também para aproveitar esse flow de 2026, né, que tá ou vai ou vai. Não tem como ficar parado aí esperando mudanças caindo literalmente do céu. Aí, nesse exercício que eu coloquei para vocês, é o seguinte, já que aqui eu já coloquei todos os graus, né, e o signo de trabalho dos meses de março e abril vai ser Áries. Aí você pode vir aqui, ó, no seu campo, na casa do seu mapa, você coloca qual que é a sua casa astrológica. Aqui eu acabei colocando a minha casa do mapa natal. Mas se a gente olhar naquele mapinha do exercício, ó, seria a casa 10. Aqui, tá? Posso vir aqui, mas o Áries no meu mapa tá a casa 10. Quando você preencher aqui, ó, qual é a casa do mapa, aí você vai colocar aqui do ladinho qual que é o tema dessa casa. Jana, não faço ideia do que é o tema da casa. Eu já deixei aqui no material de apoio para vocês. Por exemplo, casa 6, saúde, rotina diária, trabalho, que é o serviço, né, do dia a dia, e cuidados pessoais, trabalho diário e bem-estar físico. Então, eu posso colocar aqui, ó, trabalho mais qualidade de vida, tá? Aí eu vou ficar refletindo nessas datas aqui, até posso usar essa pergunta trazendo para o tema da minha casa astrológica. Se for casa 10, como está no exercício ali do mapinha, casa 10 vai falar sobre carreira, status social, reputação pública e ambições, a sua contribuição social, profissão e seu legado. Se for casa 10, todas essas reflexões aqui que eu trouxe no tema de trabalho. Você se sente realizado no seu trabalho hoje? Você faria por mais 20 anos o que você faz hoje? O que teve de gigantes transformações em 2025, que é onde esse Saturno e Netuno trabalhou muito a tua casa 10, que te mudou a estrutura do teu trabalho, mudou as formas de trabalho, você pode ter feito uma gigantesca transição de carreira, você pode ter ascendido muito nos cargos de liderança e ascensão do seu trabalho. Então, perceba que, dependendo da casa que você vai preencher aqui, aí eu já deixei o material de apoio para você vir aqui e já ler sobre o que é e fazer o preenchimento ali dessa coluna do tema das casas, tá? E aí você já pode anotar essas datas aqui, que já estão todas resumidas para você, colocar na sua agenda e até criar uma metodologia de meditação diária, né? Quando chegar nessas datas, aí você aproveitar essa despedida da conjunção de Saturno e Netuno, tá bem?
Março e abril não são meses de decisões impulsivas. O céu não está pedindo pressa, ele está pedindo consciência sobre onde colocamos a nossa força. Por isso que março, e especificamente abril, assim, está potentíssimo demais para você olhar para si, de forma individual, olhar para a sua luz, olhar para as suas sombras, usar a astrologia, com certeza, no seu dia a dia, e, somado à astrologia, ir em busca ali de uma atividade terapêutica para você sair de uma, sei lá, me vem na cabeça a imagem de uma camisa de força, assim, sabe? Nossa, eu quero falar tanto, eu quero expressar tanto, e eu não consigo, né? No processo terapêutico, com certeza você consegue. E é para isso que a terapia existe, tá bem? E é sobre isso. Mais uma aula entregue dessa série das aulas abertas aqui. Desejo que faça sentido para você. E use esse exercício aqui como ferramenta para os seus meses de março e abril. E se você sente em entender um pouco mais a astrologia na sua vida diária, na sua vida individual, aqui na legenda da aula eu coloco os meus canais de acesso pelo Instagram, janaluz.astrologia. Também tem um podcast maravilhoso que eu faço todas as semanas, que é o Movimento do Céu, o link está na legenda também, e também tem o meu contato direto, que é pelo WhatsApp. Se você quer agendar alguma modalidade de mapa, se você quer fazer parte do AMA, que é um acompanhamento mensal astrológico, também pode entrar em contato comigo direto. E tem mais projetos aí de astrologia que está funcionando, e se fizer sentido para você, vai ser um prazer te receber e conversar com você e te mostrar como a astrologia é maravilhosa quando ela tem esse olhar também terapêutico, tá bem? Beijo gigantesco para você. Seguimos para um mês de abril aí fabuloso. Tudo de bom para você e até uma próxima.